Muito bom dia ou boa tarde a todos os queridos amigos ouvintes do programa Tá na Mesa da Rádio Itapuí e também dos nossos canais no YouTube e no Spotify. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, é dia de Tijolaço, seu quadro semanal sobre cultura. Vocês que estão aí do outro lado nos escutando ou nos assistindo já nos conhecem. Eu sou o Bruno Barcelos e não estou só. Estão comigo mais uma vez eles. Alô, Kiki Dias, meu fiel escudeiro. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, meu querido Bruno de la Mancha ou Dom Quixote Barcelos. Grande Kiki Dias. E ele que não é de Cervantes, mas é Augusto. Alô, Augusto Cardoso. Olá, meus amigos Kiki Dias, meu amigo Bruno Barcelos. Muito boa tarde ou bom dia aos amigos também da Rádio Itapuí e aos ouvintes do Spotify e os telespectadores do YouTube. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Tijolaço da semana e já vamos começar falando sobre cultura. Bruno, deixa eu só dar uma explicação aqui, só para dar uma explicaçãozinha que passou uma moto que o pessoal ouviu o barulho, para explicar que a gente está em lockdown não, a gente está em isolamento e tal, tá fazendo vídeo, né? Porque vão acontecer essas coisas, né? Esses barulhos aí, deu um barulho antes ali no Augusto que a gente interrompeu a gravação, então tipo, só para explicar aí pro pessoal que a gente está cumprindo os protocolos, né? E por isso que a coisa está meia, vamos dizer, pode dar coisas assim inesperadas, né? Acontecer coisas inesperadas. Mas quem acompanha o Tijolaço nesse um ano aí já sabe que os carros vão passar, que o cachorro vai latir, né? Porque a gente está em isolamento. Lembrar, né? A gente está em isolamento, tentando manter o isolamento do jeito que dá, né? Mas estamos tentando nos cuidar. Exatamente, é um período difícil que estamos em casa e em casa a gente pode fazer leituras, né? E como esse ano, o ano de 2021, marca o centenário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, né? Que nos deixou diversas obras, é um autor referenciado pelo mundo inteiro, faculdades, universidades nos Estados Unidos e em outras partes leem e estudam a obra de Paulo Freire, né, que tem como sua principal obra a Pedagogia do Oprimido, mas ele publicou diversas obras. Durante alguns programas vamos fazer referência sobre algumas dessas obras, né? E no programa de hoje eu quero falar sobre essa obra, Educação como Prática de Liberdade. Nela, Paulo Freire vai falar, ele estava num período em que estava exilado no Chile, né, em 1967, e ele vai refletir sobre os projetos que ele fazia no Brasil de alfabetização de adultos. Em 40 horas, ele se propunha a alfabetizar um grupo de 300 pessoas, 300 adultos analfabetos. E ele vai alfabetizar a grande maioria dessas pessoas, né? Então, realmente era muito revolucionário o método de Paulo Freire, principalmente para a alfabetização de adultos. A alfabetização naquele período era um ato não só de cidadania, mas também de política para aquelas pessoas, porque naquela época não havia o voto para as pessoas analfabetas. Então, se tu soubesse ler e escrever, tu poderia votar. E isso dava uma força maior para essas pessoas. E o Paulo Freire, ele defendia que antes da leitura da palavra era necessário a leitura de mundo, que era necessário para a pessoa aprender a ler e a escrever também poder entender a sua realidade, né? E a pessoa consciente da sua realidade ela poderia transformar. Então, Paulo Freire é um autor muito importante. Nesse livro aqui, Educação como Prática da Liberdade, inclusive, o título era para ser Educação como Prática da Libertação. Mas como a ditadura achou que seria de uma forma muito subversiva, digamos assim, libertação, aí ele trocou para liberdade. Foi um período ali que o Paulo Freire viveu exilado vários anos por conta disso. Eu lembro de uma entrevista que eu assisti do Paulo Freire lá na década de 90, em que ele falava que ele, um professor magrinho, né, e chegaram vários
vários soldados para prendê-lo, né? E ele ficou na prisão um tempo. Por que será? E aí eu pergunto para o meu amigo Kiki, por que será que a educação causa tanta incômodo, né, em alguns grupos? Eu quero dizer o seguinte, a educação não causa incômodo em grupos, desde que alguns grupos, né, principalmente esses grupos que praticam esse tipo de educação, entre aspas, que reprimem, né, educadores como Paulo Freire, como é que eu vou dizer? Não incomoda desde que não subverta a ordem do que eles imaginam que seria a ordem, sei lá, tá meio confuso, uma educação tradicional, ela, como o Paulo Freire criticava, né, é uma educação bancária, aquela em que o professor só deposita os conhecimentos no aluno, né, e o Paulo Freire defendia uma educação de libertação, de autonomia, que os alunos fossem autônomos para buscar o seu conhecimento, né. Então aí tu falou a palavra-chave. Educação libertária, tu falou, né? Tu falou alguma coisa de educação libertária. Aí é que tá como é que eu vou dizer, o calcanhar de Aquiles, e por que os regimes autoritários sempre vão ser contra, né? A esse tipo de educação, esse tipo de qualquer coisa que entre nessa seara de ser libertária. Os regimes totalitários e fascistas, é lógico, né? Que não, eles vão querer o controle, né? Eles vão querer o controle. À medida que as pessoas elas têm uma autonomia para seguir as suas vidas, vão ser tolhidas, né, nesse sentido, né? Então, não vão poder ser manipuladas pela máquina. É importante que se tenha, principalmente para as pessoas oprimidas, né, uma educação que vise essa autonomia. Mas claro que quem domina, né, o país não aceita muito bem, né? Então incomoda, né? Inclusive, assim, ó, quando esse governo nosso aí entrou, assumiu, né, no final não tinha nem assumido ainda, no final de 2018, a gente até trabalhava na escola lá, né, trabalhava contigo lá, né, Augusto, e a gente já via, né, alguns sinais de que o Paulo Freire iria ser francamente combatido nesse governo, né, e é o que realmente aconteceu. Por que será, né? Por que será que existe toda essa como é que eu vou dizer, esse combate, né, ao Paulo Freire por esses governos, né? Tipo assim, então tá explicado. Lembrando que na verdade nas escolas brasileiras não existe uma sistematização do método Paulo Freire. Nunca houve uma grande adesão ao pensamento do Paulo Freire. Na maioria das escolas no Brasil se trabalha no método tradicional. Então, dizer que o problema da educação brasileira é o Paulo Freire é um erro, porque, na verdade, as ideias do Paulo Freire ainda não estão presentes nas escolas do Brasil, né? Mas essa gente sabe lá de alguma coisa? Eles têm noção do que método que está sendo aplicado? Se duvidar, eles não sabem nem o que é o Paulo Freire, nem qual é o método do Paulo Freire. Exatamente. Esse estado de coisa a gente chegou aqui. Para podermos criticar, precisamos conhecer em primeiro lugar. É verdade. E é bom, então, que a gente traga aqui no programa, né, desse ano de centenário, né, as obras do Paulo Freire, para as pessoas saberem o que é o Paulo Freire e ter um filtro, né, sobre essas informações que são dadas pelo Ministério da Educação, por exemplo. Nesse livro, inclusive, ele fala, tem um capítulo que ele fala sobre como é que se dava o trabalho nos grupos, né? Que levantava o universo vocabular dos alunos, né? Quais eram as palavras que eles utilizavam no dia a dia. Por exemplo, tijolo. E a partir de uma palavra se montava com as sílabas as outras palavras, de acordo com o vocabulário da pessoa, porque é importante que o professor trabalhe a partir do conhecimento prévio do aluno e em cima do conhecimento prévio do aluno construir, né, um edifício, digamos assim, né, de conhecimentos, né?
O Paulo Freire e a educação no Brasil entrou naquele mesmo pacote do que é anticientífico para esse governo, né? Contra essa batalha contra a ciência, contra tudo que é científico, tudo que é o governo da bagunça, né? Resumindo. Então, o Paulo Freire entra nessa... O Paulo Freire na educação desse governo entra... Na verdade, não entra. Nesse governo, o Paulo Freire não entra, né? É verdade. Mas seguimos, Bruno. Seguimos daí. Os comentários que eu tenho para fazer em relação, assim, como o pessoal que está escutando, vou pedir para o Augusto só repetir o nome do livro da indicação de hoje, do Paulo Freire, então. Educação como Prática da Liberdade. Educação como Prática da Liberdade, uma baita dica de leitura do Paulo Freire. Tá? Que a gente vai estar comemorando aí o centenário e os galos estão cantando, ó. Vocês podem ouvir aqui de casa. Esse galo acordou tarde, hein? O galo aqui, para quem não sabe... O teu galo canta 12:30, Bruno. Isso, eu e o Kiki, a gente está se treinando, nós estamos próximos, cada um está num cômodo aqui, mas nós estamos no mesmo ambiente. E o galo que está cantando aqui, ele canta meio-dia, ele canta à tarde. Tijolaço de hoje com a participação especial do galo. Exatamente, ele canta em todos os horários. Eu vou mandar ele calar a boca aqui. Vai parar agora. Deus me livre, olha aí. Daqui a pouco tu vai começar a dialogar com o galo aqui. Cuidado aí. Já tô. Olha, respondeu que sim. Respondeu. Ele tá respondendo. E assim que virou isso hoje, hein? Que virou isso hoje? Hoje a festa tá boa, tem aí o galo. Não adianta, ele disse que não vai parar. Ele falou, eu só vou responder pra ele. Concordei. Pessoal que tá escutando, que sabe que tem os efeitos aqui no nosso programa, né? Vários efeitos, por exemplo, bota aí um efeito, Bruno. Não. Vou botar. Pois é, ele coloca na edição. Esse galo que o ouvinte ouviu agora, inclusive, não é efeito, é um galo de verdade. Porque aqui o nosso programa é raiz. Nosso programa é raiz. Vamos acordar, pessoal! Vamos acordar! Alô, menina! Até o galo na geladeira passar debaixo da mesa. Tá na hora do almoço. Nossos ouvintes do interior Ana Maria Braga, acorda, menina! Os nossos ouvintes do interior estão cansados de estar... Acordaram 5 horas, já estavam na roça, às 6 horas já estavam tempo na roça já. É isso aí. Gente, então vamos dar seguimento aqui, mas o comentário que eu tinha, e se preparem que o galo vai cantar o programa todo, tá? Ele... Cara, tá sensacional. Vai. Tinha gato, agora tem galo. É uma festa da bicharada. Mas vamos lá. O Paulo, ações e métodos como o do Paulo Freire, para mim, tá, na minha concepção, e eu colocaria talvez até o Augusto Boal aí, que tem uma semelhança, né? Elas são reações de ações. Elas só surgem porque algo aconteceu antes. Então, o método do oprimido, principalmente, dialoga muito com isso, assim, com essa situação que a gente viveu no Brasil e que hoje ainda vive. Por isso que o Paulo Freire é tão criticado, né, tão atacado. O Bertolt Brecht foi bem traduzido, melhor tradução pelo Augusto Boal aqui no Brasil. Tinha o teatro do oprimido, né? O método do teatro do oprimido. Sim. Exatamente, eles sabiam do trabalho um do outro, porque eles são contemporâneos, né? Eles não chegaram a trabalhar juntos, mas eles conheciam o trabalho um do outro. E eu até ouvi falar em alguma entrevista, acho, do Augusto Boal, né? Porque que foi em homenagem ao Paulo Freire, o Teatro do Oprimido, o nome Teatro do Oprimido, em homenagem à pedagogia do oprimido. Cara, eu não tô o Galo confirmou. O Galo confirmou. Seguimos, Bruno. Seguimos aí, vamos seguindo. Então fica essa dica aí que o Augusto vai estar trazendo pra gente durante esse centenário do Paulo Freire. E agora eu quero falar de teatro. Gente. Saiu a programação do quarto Festival de Artistas de Rua de Porto Alegre, que é um festival que está na sua 4ª edição, mas é super concorrido. São grupos que já participaram aí, o Oi Galê, o Oi Nós, ali de Porto Alegre. Então, assim, é só gente de alto nível. E eu tô falando desse festival porque, meus queridos companheiros,
porque Santo Antônio da Patrulha estará neste festival marcando presença com o grupo Metamorfose Conteúdo Cultural. Olha eu puxando brasa aí pro meu assado. Como é que é o nome do festival, Bruno? FAR, Festival de Artistas de Rua. A programação vai acontecer agora no início de abril, tá? E dentro da programação do FAR, que vai ser este ano totalmente online, a gente tem as categorias de espetáculos, freestyle, palco aberto, rua, enfim, tem uma gama aí que não é só de teatro, na verdade, né? Então a gente vai ter números de dança, números de circo, música, muita música, nesse festival que está virando uma referência mesmo, estando na sua 4ª edição. É um festival muito concorrido e nós temos a honra de estar lá mesmo que online, representando Santo Antônio da Patrulha, junto com grupos do naipe de Trupe de Trapo. Oi Galê vai estar lá de novo, o grupo Tia de Canoas também vai estar participando, então assim, tem uma galera muito boa, e nós estaremos lá também com o espetáculo Cia Talapa, que é baseado num conto do Simões Lopes Neto. Eu fico feliz de saber disso por 3 razões. Primeiro, porque é o grupo Metamorfose, que eu era produtor aí, né? Eu produzia até pouco tempo aí. Aí, uma 4ª razão também, que é porque são os meus amigos, né? E, segundo lugar, pela cidade de Santo Antônio, que é uma cidade que eu estou há 20 anos já, né? Já estou praticamente um patrulhense, 20 anos morando aqui. E eu fico feliz também porque eu tive a honra, né, de ter no meu currículo de organizar a primeira mostra de teatro de rua, ser um dos organizadores da primeira mostra de rua de Porto Alegre. Eu e meu colega, assim, foi que juntou a galera toda pra gente fazer essa mostra lá em 1991. E aí a gente fica pensando assim, né, a coisa era tão amadora e foi uma coisa que saiu tanto assim, tipo, espontaneamente essa mostra na época, né? Até por uma coisa assim, porque a ideia era outra e o plano acabou virando uma coisa totalmente contrária ao que a gente tinha planejado no início. E a gente vê o nível que chegou, né? O nível que está chegando. Eu me sinto muito orgulhoso de ter participado lá do começo dessa coisa toda. Aliás, do começo não, tipo assim, da gestação disso, né? Eu participei lá em 1991, então eu tenho assim, fico muito feliz sobre todos esses aspectos aí dessa pauta aí. Muito bacana. Boa sorte aí para o grupo Metamorfose aqui de Santo Antônio da Patrulha, que representa muito bem o teatro aqui da nossa cidade. Estaremos lá com o espetáculo Cia Talapa, vai ser bem interessante. Assim que sair a programação completa e o vídeo, a gente volta aqui a divulgar para o pessoal poder assistir o espetáculo, que vai estar disponível lá, junto com espetáculos de outros grupos maravilhosos também. Com certeza, eu quero assistir. Opa, com certeza, vou passar para vocês. E eu vou de novo puxar brasa do passado. A peça é eu vou estar dirigindo, hein? A peça é a trupe? Não. É o Cia... Isso, tá. O espetáculo é Cia Talapa. Na verdade, para quem já conhece o Metamorfose há anos, como o Augusto e o Kiki, sabem que a gente faz um espetáculo que se chama Coco Verde e Melancia, né? Que é o do conto do Simões Lopes Neto. Nada mais é do que uma repaginação, uma nova roupagem para o Coco Verde e Melancia, dando o protagonismo para a mulher, né, para a personagem da Melancia, que tem no nome original Cia Talapa, que é do conto do Simões Lopes Neto. Então nós vamos estar trazendo todo o pano de fundo da Guerra dos Farrapos em cima da personagem Cia Talapa, escrita pelo Simões. Bruno, por falar em protagonismo feminino, eu queria lembrar que ontem, domingo, dia 14 de março, passou-se 3 anos do crime sem resposta contra Marielle Franco e o motorista Anderson, né, que estava junto com ela, que sofreram esse assassinato no Rio de Janeiro. Ela era uma vereadora no Rio de Janeiro, defensora dos direitos humanos que não que os direitos humanos têm que ser entendidos como o direito de todas as pessoas, né? A Marielle defendia, inclusive, famílias de policiais que sofrem muito com a questão da violência no Rio de Janeiro. E a Marielle foi barbaramente assassinada. Passados 3 anos desse assassinato, ainda não temos respostas. Quem mandou matar Marielle? E por quê? Fica esse questionamento. Eu acredito que é muito importante
para acabarmos com esse discurso de ódio no país. Se fala muito, mas o crime contra a Marielle foi um entre tantos outros que acontecem no país, mas a Marielle era uma que defendia a resolução desses crimes, a punição dos culpados por esses crimes. Então, é muito simbólico esse fato para que a gente possa acabar de vez nesse país com o discurso de ódio e o respeito dentro da democracia, que cambaleantemente é o regime em que a gente vive, e é o melhor entre todos os regimes políticos, é a democracia. Então, precisamos da resolução desse caso, e fica, depois de 3 anos, essa pergunta que não quer calar. Quem mandou matar Marielle e por quê? Eu quero só deixar mais uma pergunta no ar. Por que tem crimes que são tão fáceis de resolver e tem outros que são tão difíceis, como esse, por exemplo, que tem 3 anos? É uma pergunta que não quer calar. Uma das coisas que faz com que demore é que o crime vai sendo investigado por diversas esferas dentro da polícia. A polícia agora é a Polícia do Rio de Janeiro, é a Polícia Federal, é a polícia... Qual esfera? E aí vai mudando quem está investigando, então, né, isso dificulta para que se apure os verdadeiros culpados aí por esse bárbaro crime, esse bárbaro assassinato. Exatamente. Marielle presente, Anderson presente. Isso aí, sempre serão lembrados por nós aqui, e reforço a pergunta, né? Quem mandou matar Marielle? E por quê? Né? E o caso da Marielle me lembra de uma frase, essas frases de muro, né, de rua, que são tão verdadeiras na sua expressão, e é uma frase que eu uso até nas minhas redes sociais há anos já como a capa, né, das minhas redes sociais, que diz assim: quanta discriminação em um mundo de imperfeitos, né? Acho que hoje essa frase representa bem o que a gente vem passando no Brasil já há alguns anos, né? E com a pandemia se agravou bastante. Meus queridos amigos, a gente estourou bastante o tempo aqui, mas no finalzinho eu quero lembrar, companheiros, que 2022 está chegando e vai ser o ano da volta dos que não foram, a volta dos Zs, hein? É isso aí, meus queridos amigos, eu não sei, já estamos encerrando ou ainda dá tempo de falar uma coisinha? Estamos encerrando, mas a gente tem que falar, né? Senão não seria um tijolaço. A gente tem que falar o que aconteceu, alguma coisa na semana passada? Né? Semana passada tivemos a anulação de todos os crimes, de todos os... Ô Bruno, depois corta aqui essa parte, tá? Corta, pode ir. Na semana passada tivemos a anulação de todas as denúncias contra o ex-presidente Lula, e ele deu um discurso histórico, né, em que motivou, inclusive, ao presidente a tomar algumas atitudes que não vinha tomando, né, como a utilização da máscara, como ir atrás das vacinas, né? Então, houve um efeito Lula aí, né? E muitas pessoas, e inclusive nós, né, ao observar o discurso do Lula, um discurso de um verdadeiro estadista, né? Colocando a realidade do que está acontecendo no nosso país. Não sei se foi a mesma percepção dos companheiros. Uma só percepção, antes da percepção tem uma coisa a falar, mas é que tem umas moças aqui que estão vendendo algodão doce, e o Bruno tá rindo ali já. Então, é isso que tá acontecendo. É programa de pandemia, gente. Vocês têm que ter compreensão, né? Mas eles já estão acostumados, o pessoal do tijolaço. Só com relação a isso que tu falou, Augusto, tinha que explicar, né? Porque tu estava aí falando, tipo, né? Aí não dá, tava falando um assunto sério e tinha isso aí passando. Mas assim, ó, o presidente Lula não tem nada para falar sobre isso. Ô, companheiro Kiki, eu não quero ficar imitando o presidente Lula, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande, companheiro. Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal de Santo Antônio, meus companheiros. Grande presidente, saudade do ex. E é com essa discussão épica que a gente quer ver no debate da Globo com o William Bonner comandando, que a gente vai encerrando o nosso tijolaço de hoje, e com a frase épica do filho do presidente Jair Bolsonaro, que diz o seguinte: nossa arma é a vacina.
Esse é o efeito Lula para nosso presidente. Mais um discurso do Lula. Escuta o que eu vou dizer. Se o Lula der mais uma fala, na próxima entrevista do Bolsonaro ele aparece sem dedo e com Zé Gotinha do lado. É assim que a gente quer terminar o Tijolaço hoje, meus queridos companheiros. Muito obrigado. Voltamos com o Rodrigo lá nos estúdios. Foi um prazer e até semana que vem. Um abraço, Rodrigo. Um abraço aos ouvintes. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Só mais uma cacarejada. Hoje foi bom. Valeu, valeu.